Sou Glauter Santos e o meu objetivo é ajudar serralheiros a alcançar 6K por mês com toldos e coberturas de alto padrão. No tema de hoje, eu quero falar do índice de conforto térmico que existe em cada material que nós temos a possibilidade de fazer as nossas coberturas. O tema que eu quero falar nessa noite, eu penso que é um tema importante. Eu, pelo menos, lido como isso, como um tema importante. Eu, em determinado momento da minha trajetória, eu entendi da necessidade de ter isso apurado comigo nos momentos de atender os nossos clientes. Saber responder para os clientes o índice de proteção que aquele material transmite para que, assim, o cliente tivesse aí uma resposta, soubesse aí entender o que seria mais viável para ele colocar no serviço dele. Por diversas vezes, eu fui requisitado a informar, muitas das vezes, até mesmo no momento da minha apresentação. Eu, particularmente, gosto muito de fazer as minhas apresentações para os clientes. Sempre que eu tenho oportunidade, eu saio para atender os clientes, principalmente aqueles clientes em potencial, os clientes que são indicados pelos outros clientes que são indicados por amigos. Quando posso, não é sempre, mas quando eu posso, eu faço questão de pegar o meu material e atender o cliente. Cara, isso é algo que eu gosto de fazer. Está impregnado aqui no meu sangue, eu gosto de atender o cliente, eu gosto de fazer esse tipo de acompanhamento de perto, com o objetivo de apresentar melhor aquilo que a gente vende, aquilo que a gente faz. Nós temos os nossos vendedores, mas como se trata de um detalhe que eu gosto de fazer, eu sempre que posso, não perco tempo, eu faço isso. E essas informações que eu acabei de dizer para vocês agora, saber os percentuais de proteção térmica no material, é uma pergunta que é muito costumeira. As pessoas costumam requisitar esse tipo de informação para poder tomar decisões acertadas na hora de definir que tipo de material a pessoa vai escolher definir para cada projeto específico. E chegou um determinado momento na minha trajetória que, certa feita, uma pessoa me fez uma pergunta do índice de proteção do material e, cara, eu não soube responder e logo que imediato eu apurei as informações e passei para o cliente, mas o fato é que naquele momento ali eu senti falta de ter esse tipo de resposta na ponta da língua para levar para o meu cliente. Penso que ter esse tipo de resposta na ponta da língua, ele traz valor na hora da definição de uma empresa, na definição de uma licitação, na definição de uma negociação para execução do serviço. Por que ocorre, cara? É muito comum as pessoas estarem procurando serviços e estão com sua atenção voltada primeiramente para os valores, os aspectos financeiros. Mas, cara, não é todo mundo que define por uma empresa, define por um determinado profissional pelo aspecto financeiro. No que eu quero dizer? Não é todo mundo que define um profissional somente pelo preço. A maioria das pessoas que eu atendo, penso que ela define uma empresa como ganhadora de uma concorrência pelos requisitos de materiais especificados dentro de uma proposta comercial e, sobretudo, informações que as pessoas adquirem do profissional que vai fazer a apresentação do material. E índice de proteção térmica que existe nos materiais é uma resposta que você pode ter na ponta da língua que vai levar, muitas das vezes, a um resultado de uma negociação de uma proposta. Então,
penso que isso tem sido importante, penso que isso tem sido importante e já foi muito importante nas minhas negociações. Definiram muito as negociações por intermédio de ter esses tipos de resposta na ponta da língua, dentre outros que eu tenho comentado com vocês aqui por intermédio dessas lives que eu tenho feito, por intermédio desses vídeos que eu tenho colocado aí como algo que possa levar, como tenha objetivo de ajudar vocês. Algo que possa agregar valor aí na hora de você estar diante de uma decisão comercial. E o que eu quero falar aqui hoje, eu penso que é pertinente porque, cara, certamente foi na minha vida e eu penso que vocês podem passar por determinado momento onde vocês vão precisar ter isso apurado na ponta da língua. Então, eu quero dividir um pouquinho isso comigo. Esse assunto aí te interessa, fica ligado comigo que vai ser assuntos bons da gente poder conversar. E o que acontece, cara? Como eu estava dizendo para você, não é todo mundo que define uma proposta comercial pelos valores. Está entendendo? A informação técnica do profissional, ela vai muito além desses detalhes. É muito importante entender que, cara, qualquer toldinha aí está batendo 1K, dependendo do modelo, está chegando 2K por mês a execução de qualquer toldinho aí. Só que não é todo mundo que define por esses detalhes. Coberturas de policarbonato, então, coberturas de vidro, cara, nem se fala. Os valores agregados para esse tipo de material são valores agregados altos e que muitas das vezes quem está lá do outro lado, chamando os profissionais para que venha apresentar as suas propostas comerciais e essas apresentações são feitas, cara, é muito importante ter esse tipo de explicação na ponta da língua. Talvez essa seja a única oportunidade que você tenha de levar ali para aquela pessoa, para aquele cliente, informações contundentes que possa resultar no fechamento de uma proposta comercial. Cara, isso, eu tenho observado que isso é muito observado pelos clientes. Fato é que é muito comum eu ouvir das pessoas. Cara, eu sou um cara de negócio, eu converso muito com os meus clientes, temos uma gama grande de pessoas como parceiros, principalmente os engenheiros e arquitetos, e a gente está sempre batendo muito papo. E, cara, o que eu mais costumo ouvir das pessoas é, cara, a tua proposta comercial não é nem o melhor preço, mas, cara, você me deixou muito tranquilo no que se diz respeito ao que vai ser feito. Tudo isso resultado de boas informações, boa apresentação. Então, é esses detalhes que eu quero dividir com você, talvez, aqui hoje, nessa noite. Então, para que a gente possa avançar no nosso bate-papo, eu quero falar com você primeiro dos aspectos térmicos que consta nas telhas metálicas. E eu trouxe aqui alguns modelos para vocês aqui, de algumas telhas, e os seus índices de proteção para que você tenha aí uma ideia para que quando você for fazer a apresentação para o seu cliente, você saiba explicar para o seu cliente qual o índice de proteção que esse material pode fornecer para o cliente. Então, eu tenho aqui uma telha isotérmica, eu digo isotérmica porque ela é de núcleo de isopor. É muito comum os nossos fornecedores não considerar essa telha como uma telha termoacústica. Eles chamam de isotérmicas. Funciona muito bem no aspecto térmico, mas no acústico ela não tem essa eficácia toda.
Então, eles dão o nome de telha isotérmica, porque foi feito a partir do isopor, que é o poliestireno. O nome da matéria-prima do isopor, tecnicamente, é chamado de poliestireno. Então, está aqui uma telha onde a sua espessura está dentro da casa de 30 milímetros e é um material que te resulta numa proteção térmica algo de 60%. Ou seja, é uma telha que vai proteger o ambiente interno do ambiente externo e proporcionar àquele ambiente interno uma proteção térmica, algo dentro da proporção de 60%. E, cara, a partir do momento que você leva tratamento para essa superfície, né? Você observa aqui que eu estou te apresentando aqui uma telha que ela é pintada em ambas as faces. E a partir do momento que você começar a trabalhar com esse material, que você começar a se identificar, você vai ver que você vai ter oportunidade para trabalhar com a telha de baixo pintada, também com a telha superior pintada, e não somente com a telha na parte de baixo, mas também muitas das vezes você vai poder trabalhar também com o forro. Além do tratamento térmico, você ainda vai conseguir um bom acabamento e, por sua vez, fazer um serviço assim bem mais acabado e entregar para o seu cliente. Mas o fato é que quando você também traz uma pintura na superfície superior do material, você consegue, sobretudo, trazer resistência à chapa que foi tratada e você também consegue trazer um determinado percentual de proteção térmica, ajudando todo esse núcleo aqui. E isso aí você pode considerar dentro da faixa de 5 a 7% que você consegue acrescentar quando tem a pintura. Tá bom? Então, fica aqui esse tipo de informação, 60% para o núcleo de 30 milímetros, mas só que, além das telhas de isopor, poliestireno 30 milímetros, você também vai ter a possibilidade de trabalhar com esse mesmo material com um núcleo de isopor de 50%. Ou seja, o isopor ele vai ser bem mais alto, te proporcionando aí maior conforto térmico e, por sua vez, você conseguindo isolar aquele ambiente ali que você está colocando a sua cobertura, você consegue isolar ele de uma forma mais eficaz quando você consegue trabalhar com a telha com núcleo de isopor de 50 milímetros, e esses 50 milímetros ele vai trazer algo dentro da faixa de 75% de isolamento daquela área que você está cobrindo. Então, para 30 milímetros, 60, e para 50 milímetros, você pode considerar aí 75%. Essas informações eu peguei justamente com os fabricantes, essas informações que a gente já vem trabalhando já há bastante tempo, e são informações que você também pode aí expor para os seus clientes, expor aí para que você possa trazer resultado para os seus serviços. Outro tipo de material que você também tem possibilidade de agregar muito valor às suas negociações são as telhas termoacústicas. Aqui eu já trouxe para você uma telha um pouquinho diferente. Essa telha aqui ela tem um núcleo de poliuretano expandido, injetado, melhor dizendo, poliuretano injetado. Qual é a diferença do poliuretano injetado para o colado? É porque hoje em dia é possível você comprar as placas de poliuretano já no formato do trapézio. Aí pega e cola. Mas quando poliuretano injetado, a proporção de eficácia no que se diz respeito ao aspecto térmico é muito melhor. O poliuretano injetado, quando está entre as duas telhas,
a eficácia é muito melhor, trazendo aí mais resistência no aspecto térmico e proporcionando ao ambiente coberto maior resistência contra a caloria. Eu estou aqui nas minhas mãos com um pedaço de uma telha que ela tem 30 milímetros de altura e, neste caso aqui, sendo o núcleo de poliuretano, a gente consegue, para 30 milímetros, uma eficácia já de 82%. 82% para 30 milímetros, isolando aí o ambiente de uma forma bastante eficaz. Imagina aí, você, dentro do ambiente que você está cobrindo, você conseguir transmitir para aquele ambiente uma eficácia de isolamento no que se diz respeito ao aspecto térmico, dentro da proporção de 82%. Já é um bom isolamento. Mas você ainda pode melhorar isso se você trouxer o poliuretano com 50 milímetros. Aí, com 50 milímetros, esse 82 ele passa para 92%. 92% você consegue aí um número muito bom e consegue estar isolando todo aquele ambiente, fazendo uma cobertura muito agradável aí para entregar para o seu cliente. Mas o interessante é que nós que trabalhamos com coberturas, muitas das vezes a gente tem a possibilidade de trabalhar com as telhas térmicas, mas hoje em dia é muito comum, além das telhas térmicas, as pessoas precisarem de fazer cobertura que transmita, além do conforto térmico, também transmita claridade natural. Cara, aí que é o desafio. Isso tem sido desafio para as grandes empresas fabricantes de material que traz esse resultado para o consumidor. Transmissão de claridade natural, porque hoje em dia as pessoas estão dando muita importância para esse detalhe, cobrir ambiente, proporcionando ainda a esse ambiente coberto claridade natural e também, junto a tudo isso, conseguir auxiliar o conforto térmico. Eu digo que é um desafio porque, automaticamente, quando você pensa na claridade natural, a claridade natural ela já é resultante, né, de caloria. A claridade natural, o calor, é acompanhado juntamente com a claridade natural, porque a claridade natural ela advém, né, da atmosfera do Sol, e isso acompanhado com calor. Então, quando você tem que dar a esse ambiente um determinado tratamento térmico auxiliado de claridade natural, começa a ser um desafio para as grandes empresas, justamente com o objetivo de trazer material para que cumpra essas finalidades. Então, com esse objetivo, nós temos aí materiais fantásticos no mercado. Para cobrir área transmitindo claridade natural e ainda conforto térmico, eu penso, na minha opinião, que materiais fantásticos para atender esse requisito é o policarbonato e o vidro laminado. Vidro laminado porque é o vidro que é recomendado para estar fazendo cobertura. Então, esses dois materiais, ele pode te trazer resultados bons no momento que você for apresentar o teu serviço para o cliente. Então, o vidro laminado, ele tem os seus benefícios e os seus malefícios, assim como também as chapas de policarbonato. O policarbonato também ele tem seus benefícios, os seus malefícios, e eu quero compartilhar um pouquinho desses detalhes com você. O vidro, cara, é um material fantástico, muito legal, tem uns índices de proteção térmica assim, muito bom, bacana, mas, por outro lado, o que ocorre? É um material pesado. Para tu ter uma ideia, 1 metro quadrado de vidro 8 milímetros, que é um vidro assim que se costuma muito utilizar na confecção de cobertura, utiliza sim também os de 10, os de 12 milímetros, mas
Os mais comercializados para fazer cobertura são de 8 milímetros. E o vidro de 8 milímetros ele pesa aí, em média de 20 quilos por metro quadrado. Imagina, né, a estrutura que nós precisamos para estar suportando o peso desse vidro e ainda agregar todo esse projeto, as sobrecargas, todos esses detalhes. Então, esse é um dos malefícios, muito pesado. Outro ponto também que o vidro perde um pouquinho para o policarbonato é no que se diz respeito à quebra, à perca de material. Quando o vidro tem essa possibilidade de quebra, de perca, logo se subentende que isso pode dar manutenção. E é um tipo de manutenção que não é a manutenção que você precisa fazer de vez em quando. É a manutenção corretiva, aquela manutenção que você precisa fazer muitas das vezes para trocar uma peça de vidro. Então, são o tipo de manutenções que precisa ser levado em consideração. Mas, por outro lado, quais são as vantagens? A vantagem é que dura mais tempo, né? Uma placa de vidro, ela costuma durar muito mais tempo em relação ao policarbonato. Mas, por outro lado, tem esses detalhes que eu falei para você. Então, sempre vai ter cliente com projetos diferenciados. Projeto é esse que nós podemos levar soluções para os nossos clientes. E é aí, nesse momento, que entra o policarbonato, que entra os policarbonatos, que entra os vidros. E eu separei para vocês aqui algumas informações para vocês no que se diz respeito às linhas de vidro refletivos, que são os vidros que transmitem conforto térmico. Nós estamos falando aqui de algo que possa cobrir o ambiente, transmitindo claridade natural, né? Tendo em vista que a gente já chegamos à conclusão que a claridade natural ela traz benefícios para a saúde do homem, e as pessoas hoje em dia que estão fazendo cobertura, elas têm dado muita importância a esses detalhes. Cara, como eu tenho visto pessoas que têm trazido para as suas coberturas a possibilidade de cobrir o ambiente e transmitir claridade natural. E diga-se de passagem que os ambientes ficam muito mais agradáveis. Aí, vamos lá. Os vidros, eu trouxe aqui um pedaço de um vidro refletivo. Isso aqui é um refletivo verde. Ele é um 8 milímetros, um laminado refletivo. E é isso aqui que a gente costuma fazer cobertura quando a gente precisa de conforto térmico. Vidro laminado refletivo. Eu também tenho aqui outro pedaço deixa eu ver, de um prata. Ele também 8 milímetros e é também um refletivo, só para que vocês tenham aí uma ideia do que é o material que a gente pode utilizar para estar fazendo as nossas coberturas de vidro. Vamos lá. Proteção solar. Para as cores cinzas, eu estou falando dos vidros laminados refletivo. Nas cores cinzas, eu estou falando de vidro que tem proteção no aspecto solar de alta qualidade. A Sebrace, segundo a Sebrace, que foi a empresa que me passou esse conteúdo, então a gente conseguimos esses índices justamente com essa empresa, para que a gente possa transmitir para você. A linha na cor cinza, os laminados refletivos na cor cinza, eu consigo reduzir um percentual dentro de aproximadamente 71%. Imagina uma cobertura que transmite claridade natural, você conseguir um índice de 71%. Cara, eu penso que é uma eficácia assim, muito boa. É uma eficácia muito bacana no que se diz respeito a você conseguir reduzir a transmissão de caloria no ambiente. Os azuis, você consegue aí 68%. 68% de redução na transmissão de caloria. O esmeralda, que é o verde,
não sei se você consegue ver aí o verde, mas ele aqui, para mim, é muito nítido e o refletivo tem esses detalhes, né? O esmeralda, ele consegue reduzir aí 65%. Os champanhes, você consegue 50%. E os incolores, 15%. Esses são os números que eu trouxe para que vocês possam ter isso apurado. Eu penso que é um número bacana no que se diz respeito à proteção no aspecto térmico para que a gente possa fazer uma cobertura de qualidade. Além do vidro, eu trouxe também para vocês os policarbonatos. Eu estou aqui com a réplica de policarbonato de algumas empresas. E os policarbonatos, nós conseguimos ver um índice onde a Red Block Ouro é uma das chapas de policarbonato assim que eu consegui entender assim que tem a melhor eficácia, uma das melhores eficácias, né? É uma das chapas, né, que concentra um dos melhores tipos de percentual, que eu quero dizer, de proteção térmica para as coberturas translúcidas. A Red Block Ouro, ela consegue eliminar algo dentro da proporção de 10 graus Celsius para as coberturas. Então, as chapas de policarbonato que você vai utilizar quando você precisa trazer para um ambiente conforto térmico, penso que necessariamente você vai precisar optar pelas chapas de policarbonato refletiva. E todas essas que eu estou mostrando para você aqui, olha, ela tem um aspecto refletivo. Eu estou aqui com uma fumê, mas o fundo dela é prata. E é esse prata que faz a função da reflexão. A tendência aqui é fazer com que os raios solares batam na camada prata, que é a camada que fica para cima, a camada que tem a proteção UV, os raios solares batem nessa camada prata e reflete um determinado percentual para a camada atmosférica, proporcionando ao ambiente coberto melhor resistência no aspecto térmico. Então, aqui estão as chapas que penso que seria muito legal se você optasse por essas chapas quando você for requisitado de fazer uma cobertura que transmite claridade natural e também acompanhado de conforto térmico. Aqui, uma refletivo prata. Todas essas que eu estou te apresentando aqui, e aqui uma refletivo pérola. Acabou me fugindo da memória. Então, é isso. Essas são as chapas que vocês vão utilizar para quando vocês precisarem fazer uma cobertura que transmita conforto térmico. As chapas de policarbonato que tem tratamento refletivo, e é esse tratamento refletivo que vai proporcionar ao teu serviço, que vai proporcionar ao teu cliente um conforto térmico bacana, acompanhado de muita luminosidade, acompanhado de muita claridade natural, para que você possa enriquecer aí os seus projetos, para que você possa aí trazer beleza para todos os seus serviços que você for apresentar para o seu cliente. Olha, eu penso que a partir do momento que eu comecei a ter esses números apurados, eu comecei a expor para os nossos clientes da necessidade de utilização de chapa de policarbonato nos projetos, da necessidade de eu ter esses números apurados na ponta da língua para transmitir para o meu cliente quando sempre que solicitado. Cara, eu consegui agregar muito valor aos meus negócios, eu consegui fechamento de proposta assim, com mais exatidão, eu consegui valorizar muito os nossos negócios a partir do momento que eu consegui levar mais informações para os nossos clientes. E eu não quero dizer para você somente esse tipo de informações. Tem muitas outras informações assim que é muito necessário a gente ter ciência para que quando a gente estiver de frente com o cliente, a gente possamos fazer uma boa apresentação.
Tendo em vista que eu tenho a linha de raciocínio que muitas das vezes aquela ali é, muitas das vezes, a única e uma das melhores oportunidades que você tem de apresentar o seu negócio e apresentar para o cliente a sua proposta, aquilo que você pode fazer. Então, é muito bom que a gente não perca esse tipo de oportunidade. Tenhamos sempre esse tipo de resposta, esse tipo de informação para levar para os nossos clientes. Cara, eu penso que isso foi muito bom para mim e eu penso que isso pode ser muito bom para você também. Tome isso aí como ensinamento. Eu espero que isso tenha sido muito útil para você. Tá legal? Eu quero te agradecer. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.